Libertário de esquerda. O que seria isso? Bem, sejam bem-vindos à Nova Máquina do Tempo, canal que discute política, filosofia, ciência, cultura e muito mais. E se você gosta do que eu faço, eu peço que você se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, que é muito importante para mim. Bem, eu já fiz 2 vídeos sobre o pensamento libertário de esquerda e de direita, diferenciando e tal. E para mais detalhes, eu sugiro que vocês assistam esses 2 vídeos que já estão no canal. Mas eu tenho percebido que eu ganhei mais de 400 inscritos aí, muita gente participando do canal, meu vídeo de Ciro Gomes mais de 18 mil visualizações, sendo que meu canal tem apenas 2 meses de vídeos sendo publicados. Então muita gente ficou meio que na dúvida dessa coisa de que eu me digo libertário de esquerda. E o que é que eu quero dizer com isso e que posicionamento é esse? Bem, para saber da história do pensamento libertário de esquerda, eu sugiro que vocês vejam vídeos de Noam Chomsky, vídeos de linguista Noam Chomsky, vídeos no YouTube, inclusive, do economista americano Richard Wolff, e tem muito conteúdo na internet também falando sobre o anarquismo de esquerda e pensamento libertário de esquerda, e existem muitas coisas em comum. Além dos meus 2 vídeos e links que eu coloco lá e tal. Mas, se vocês perguntarem para mim por que eu uso essa definição de libertário de esquerda, eu diria que ela vem fundamentalmente de uma questão relacionada à hierarquia. Bem, para o libertário de esquerda, uma hierarquia ela não se auto-justifica. E aí, o libertário de esquerda ele não aceita, ele tende a não aceitar hierarquias por argumentos, por exemplo, de tradição. Alguém dizer assim, você tem que respeitar seus pais. O libertário de esquerda diria não necessariamente, depende dos pais. Eu respeito os meus pais porque eu entendo que eles merecem. Mas uma figura de autoridade tradicional não merece respeito automático, né? Ou você deve defender o seu país. Aí eu diria, depende. Se o país estiver errado, se o país estiver fazendo coisas que eu não concordo, é minha obrigação questionar. Então existe esse impulso fundamental de questionar hierarquias. E o libertário de esquerda, ele fundamentalmente ele questiona tanto a concentração de poder no Estado, quanto a concentração de poder no mercado e em entidades privadas. Então ele olha, por exemplo, para uma estrutura como de uma empresa em que o dono da empresa tem um poder praticamente imperial e olha para isso e diz, esse não é o modo ideal de funcionamento da sociedade. Por isso que libertários de esquerda, anarcocomunistas, anarcossindicalistas e muitas variantes sempre defenderam a expansão do setor cooperado, de empresas em que os trabalhadores democraticamente tomam as decisões. E até os exemplos que existem no mundo, como em Mondragon, os trabalhadores contratam gestores. Existem muitas empresas cooperativas muito bem sucedidas lá em Mondragon, na Espanha, que usam esse modelo, ou seja, os trabalhadores contratam os gestores e os trabalhadores decidem a qualidade da gestão. E alguns gestores são demitidos, outros permanecem, assim funcionam muitas empresas em Mondragon, quando é necessário um trabalho mais especializado. Então, os libertários de esquerda, eles defendem a democratização em todos os níveis. Então, por exemplo, um libertário de esquerda pode defender, como muitos defendem, a garantia de direitos sociais, ampliação da participação do Estado na saúde, na educação, mas ele não defende isso como fortalecimento do poder do Estado. Ele defende que o Estado tem essas funções, mas em relação à gestão do Estado, um libertário de esquerda vai sempre defender o aprofundamento da democracia, do poder do cidadão sobre o Estado. Então, para um libertário de esquerda, o central não é o tamanho do Estado, mas quem tem poder sobre ele. Então, esse é um elemento fundamental que é diferente. O libertário de esquerda, e eu me identifico por isso como um libertário de esquerda, o libertário de esquerda não está tão preocupado, não é central para ele se o Estado vai diminuir ou aumentar nesse ou naquele setor. O fundamental é quem tem poder sobre essa diminuição, qual é a classe que tem poder. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, 92% da população, segundo pesquisas recentes, são favoráveis à checagem de antecedentes criminais das pessoas antes de se vender uma arma de fogo, por causa de todos os eventos que têm acontecido. Não é restrição em relação à arma de fogo nem nada. É simplesmente checar se a pessoa tem antecedentes criminais e antecedentes violentos, né? Se a pessoa tem o costume de bater na esposa e tal, tem casos de violência, e
não vender armas para essas pessoas que, obviamente, não têm competência para utilizar. Maioria da população, 92%. No entanto, não existe lei federal que obrigue as empresas a fazer checagem de antecedentes criminais. Por que isso não acontece? Por causa da pressão do lobby do NRA, do National Rifle Association, e da indústria armamentista. Então, o sistema americano funciona muito mais como uma oligarquia, um governo e decisões feitas por um número pequeno de pessoas que têm muito poder econômico. Aqui no Brasil é muito semelhante. Nós temos muitas decisões realizadas. O caso recente de como o preço dos combustíveis é feito na Petrobras é um exemplo claro disso. Ou seja, muitas decisões são feitas para beneficiar grande capital internacional ou grande capital nacional. E o povo e a população, a maior parte da população, que se lasque. Porque os políticos são financiados por esses setores do empresariado e a maioria deles deve favores, deve a quem lhe deu dinheiro, né? Então um libertário de esquerda olha para isso e diz: isso não é democracia, isso é uma democracia apenas institucional, mas que na prática é um governo oligárquico. Inclusive tem um estudo da Universidade de Princeton que mostra em relação aos Estados Unidos que os Estados Unidos hoje muito mais é uma oligarquia do que uma democracia. Então, a resposta do libertário de esquerda em relação a isso é que o fundamental é aprofundar a democracia, é que o cidadão tenha mais poder sobre o mecanismo do Estado, para impedir a tirania do Estado. Assim como ele deve ter mais poder no espaço de trabalho, deve ser oferecidas mais oportunidades de modalidade de trabalho dentro do setor cooperado, para o trabalhador conhecer uma possibilidade de empresa cooperada e ter nesse espaço mais poder sobre a produção, né? Porque a gente passa a maior parte da vida, a maioria das pessoas passa a maior parte da vida dentro do espaço de trabalho e não sei se todo mundo percebe, mas entram em uma ditadura, né? Entram ali, é um regime predominantemente ditatorial, onde o dono manda e você, se tiver juízo, obedece, senão vai ser demitido. E se você divergir, por exemplo, da direção da companhia, que acha que a companhia deve produzir outros produtos, você, como trabalhador, na maioria das vezes, não tem nenhum poder para influenciar nessa direção. E a defesa dos libertários de esquerda não é impor, não é que vai transformar todas as empresas em empresas cooperativas, não é isso. Mas é defender que haja um estímulo a esse tipo de produção para que as pessoas tenham oportunidade de decidir se gostam mais desse tipo de produção ou de uma produção tradicional. É ampliar a liberdade, por isso libertário. A palavra libertário vem justamente na defesa da liberdade, mas a diferença do libertário de esquerda com o libertário de direita é que o libertário de direita prioriza a liberdade individual e o libertário de esquerda prioriza a liberdade pública. Eu explico isso mais detalhes lá no meu outro vídeo. Mas, enfim, então existem, não por acaso, os libertários de esquerda, dentro do guarda-chuva grande do libertário de esquerda, tem os anarquistas, anarcocomunistas e anarcossindicalistas, porque foram eles que mais enfatizaram essa questão da produção cooperada, que os libertários de esquerda absorvem da influência anarquista e comunista. E os libertários de esquerda também absorvem o questionamento à centralização do poder do Estado. A defesa de direitos sociais não é contraditória com isso, porque é o entendimento que, se houver a garantia dos direitos sociais e quem tiver poder sobre o Estado for a classe trabalhadora que quer isso, que quer mais esses direitos, que, aliás, como foi na Inglaterra, como foi na França. Na França, por exemplo, quando houve uma ameaça de privatização do sistema de saúde, foi a classe trabalhadora que foi às ruas e dizer: não, nós queremos o nosso sistema de saúde francês estatal, que funciona muito bem, é um dos melhores do mundo, nós vamos brigar por ele. Então, a classe trabalhadora entendia que dentro do contexto francês era fundamental que o Estado tivesse essa função. A defesa de um libertário de esquerda seria que essa garantia de direitos sociais é uma defesa pragmática diante de um contexto de um país capitalista, ou seja, é o que melhor se pode fazer dentro de um contexto de um país capitalista, é democratizar o acesso à educação, à saúde. Novamente, o conceito de democracia ampliada. Uma coisa, inclusive, que eu escrevi no meu livro, enfim, a Nova Máquina do Tempo, que dá o nome do canal,
e discuto em outros trabalhos. Então, eu percebo que algumas pessoas estão tendo dificuldade porque, primeiro que nem todo mundo viu meus vídeos anteriores sobre a diferença entre libertário de esquerda e libertário de direita. E, especialmente, as pessoas vêm com conceitos que muitas vezes desconhecem essa expressão e essa história. A história do pensamento libertário de esquerda, ela é bem vasta. Novamente, recomendo a vocês, que vocês queiram conhecer mais, vejam vídeos de Noam Chomsky, que ele é uma pessoa que, embora eu tenha minha divergência lá com ele, ele explica muito dessa história. E existe muito material aí no YouTube. Eu considero meus 2 vídeos apenas introdutórios. Eles não são vídeos tão densos. O segundo tem uma coisa importante do ponto de vista histórico, que é mostrar que a apropriação dos libertários de direita americanos era uma apropriação que o Rothbard sabia que era um nome dado ao pessoal de esquerda. Isso está no livro dele e eu cito naquele vídeo. Então, era isso aí, uma explicação geral. Para quem quiser um resumo ou quiser ter uma noção geral, é o seguinte: os libertários de esquerda defendem a democratização na política, ampliando o poder do cidadão, por isso que defendem que grandes questões da economia sejam resolvidas por plebiscitos, defende que haja uma diminuição radical dos cargos de confiança, uma coisa que os libertários de esquerda e libertários de direita normalmente concordam, que deve ser ocupado predominantemente por técnicos, deve-se diminuir radicalmente os privilégios. Nós somos contra privilégios tanto do setor privado quanto do setor público, porque nós somos contra o que nós entendemos que é a tirania, tanto a tirania do Estado quanto a tirania no setor privado. Entendemos, inclusive, e Noam Chomsky fala sobre isso, que o Estado, com todos os problemas que pode ter em sua política de centralização, de procurar ser autônomo em relação à população, pelo menos existem alguns canais de mediação. Mas claramente existem problemas. E para o libertário de esquerda, nós não vemos a extinção do Estado como algo provável de acontecer, o Estado Nacional, de acontecer nos próximos anos. Não é uma coisa que parece provável. Diante disso, o passo inicial, fundamental, é democratizá-lo, é fazer ele mais permeável à vontade dos cidadãos. Esse é o passo inicial. E, além disso, criar mais alternativas, estimular mais produção cooperativa, empreendimento cooperativo, empreendedorismo cooperativo, para que os trabalhadores e as pessoas possam ter as opções. Liberdade é isso, você poder escolher. Você poder escolher, eu quero esse modo de produção capitalista tradicional, e tem suas vantagens e desvantagens, e os trabalhadores podem olhar para isso e optar por ele, ou podem ter a possibilidade de optar por uma forma de trabalho em que eles são os donos, que eles gerenciam, que têm responsabilidades diferentes que eles não têm no outro modelo, o que pode causar estresse, dificuldades e tal, mas também tem vantagens de ficar com os excedentes da produção, com lucro, e também tem outras vantagens como poder decidir, ter mais autoria sobre o seu trabalho, né? E poder desenvolver um trabalho de uma forma mais criativa e tudo mais. Então, por isso que se chama libertário, porque a ideia é de que maximizar a liberdade de escolher dentro do Estado, de tomar decisões e as rédeas do Estado, e a liberdade de escolher mais dentro do espaço de trabalho. Não significa impor essa liberdade, significa construir gradualmente essa liberdade numa institucionalidade democrática. Quem tiver mais dúvidas, sugiro que veja mais vídeos, leia mais, conheça mais sobre essa forma de pensamento. Eu costumo me intitular libertário de esquerda, e eu sei que é uma expressão que não é muito bem compreendida e por isso precisa que seja explicada. Mas aí eu acho que é uma oportunidade da gente dialogar, da gente aprender mais. Tá certo então? Um abração, gente. Sejam bem-vindos ao canal. E se vocês gostam do que eu faço, eu peço que vocês se inscrevam no canal, dêem um like, compartilhem, que é muito importante para mim. Um abração.